A Batalha dos 100, série sensação aí da Netflix, já está há algumas semanas aí no top 10 da plataforma, inclusive ficou vários dias aí em primeiro lugar, hoje eu olhei e estava em terceiro. E é lógico que eu, como professor de educação física atuante na área fitness, não poderia passar despercebido essa série maravilhosa. E ao que parece, ela foi um pouco inspirada no sucesso daquela outra série coreana que teve há um tempo atrás, a Round 6, que você deve ter assistido também na Netflix. Porém, a diferença é que, neste caso aqui, a Batalha dos 100 não é exatamente uma série, é um reality show coreano que a Netflix empacotou ali como se fosse uma série e disponibilizou na plataforma. Então, sendo um reality show, tudo que tá ali filmado, registrado, realmente aconteceu. Mas pode ficar tranquilo que, diferentemente de Round 6, nessa série não morre ninguém, tá? E diga-se de passagem, que reality show é este, hein? Muito diferente da maioria dos que nós estamos acostumados a ver aí na TV aberta. Essas tranqueiras aí de BBB, né? Neste aí você sente uma emoção, uma entrega verdadeira ali dos participantes, uma coisa realmente genuína, não só no momento ali das provas, das performances, mas também na interação com os outros adversários ou com os colegas de equipe. Mas antes de eu prosseguir com o conteúdo desse vídeo, deixa eu só te dar um aviso, tá? Talvez, né, no que eu vou falar, pode ser que saia um spoilerzinho ou outro, ou pode ser que eu fale alguma coisa que você possa interpretar como um spoiler. Então, se você não gosta disso, faz o seguinte, salva esse vídeo e assistir mais tarde, assiste lá toda a série, depois você volta e termina de assistir esse vídeo. Isso pra você não ficar bravo comigo falando que eu dei spoiler, mas não vai esquecer de mim, hein? E se você já tá acompanhando esse meu canal aqui há algum tempo, você provavelmente deve saber que eu não sou muito de ficar falando de filme, de série. Aliás, acho que é o primeiro vídeo que eu falo a respeito disso. Mas, como eu falei, não é exatamente uma série, é um reality show. E outra que tem tudo a ver com a minha profissão, né, que eu atuo, também um pouco aqui com o conteúdo do canal. Afinal de contas, eu falo sobre desenvolvimento pessoal, estilo de vida, e acaba entrando também um pouco aí do fitness, né? Mas enfim, em relação à proposta do reality show, como o próprio nome já diz, a Batalha dos 100, são 100 participantes que competem entre eles para ganhar um prêmio de 300 milhões de wons. O won, para quem não sabe, é a moeda coreana, tá? Eu espero que eu tenha pronunciado certo. E ele já começa bem interessante quando você vê que os 100 participantes do programa são totalmente diferentes. Para começar, que não tem separação de gêneros, tá? Homem e mulher, tudo junto e misturado ali, participando das mesmas provas. E pessoas que atuam em várias modalidades esportivas ou até mesmo profissões diferentes. Tem atletas olímpicos, tem lutadores, tem fisiculturistas, strongman, levantadores de peso, tem um agente carcerário, tem bombeiro, tem socorrista, tem oficial do exército. E acredite você ou não, tem até uma team leader, ou seja, uma líder de torcida, estilo aquelas que você vê nos filmes dos Estados Unidos. Mas enfim, o que todos eles tinham em comum é que mesmo os que eram modelo ou influenciador digital, todos eles tinham que ter alguma ligação com alguma modalidade esportiva, nem que fosse a musculação ou crossfit. Para vocês terem uma ideia, tem até dublê de filmes lá. Então cada participante lá tinha alguma habilidade, alguma capacidade física que permitisse com que ele conseguisse participar das provas. E é lógico, né, como tem pessoas de modalidades totalmente diferentes, modalidades e profissões, tinham também pessoas de vários biotipos, né? Dentro do que a gente conhece aí como ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Galera com biotipo de fisiculturista, né? Não só homens, mas também mulheres. Tinha uma coreana monstra lá. O braço dela, eu acho que era, nossa, acho que era maior que a minha coxa, se vacilar. Tem os caras do levantamento de peso, o strongman, que geralmente tem um físico com bastante massa muscular, só que também com bastante gordura, que é uma característica do esporte, né? Lutadores mais peso pesados, lutadores de categorias mais leves, né? Que são mais magrinhos, mais definidos, tipos físicos de tudo que você imaginava. Então isso já nos dá uma premissa de que essa busca pelo físico perfeito aí no programa não é exatamente pela parte estética, né? As primeiras provas são individuais, né? A primeira, na verdade, não é exatamente uma prova eliminatória. É uma prova somente para o ganhador ter uma vantagem para escolher o oponente da próxima prova. Eles tinham que ficar pendurados quanto tempo eles conseguissem, numa estrutura de ferro, né? Que ela sobe lá em cima e a galera fica lá se pendurando ou com as mãos, né? Segurando com as mãos ou segurando com os braços assim. E aí vai caindo até o último que ficasse pendurado teria essa vantagem, né? E aí já fica óbvio aí nessa prova, né, que os caras que iriam cair primeiro eram os caras mais pesados, né? Os fisiculturistas, os levantadores de peso. E os que teriam a maior probabilidade de vencer, com certeza seriam os caras mais leves, mas não somente isso, mas também aqueles que já eram envolvidos com alguma modalidade esportiva ou alguma profissão na qual eles tivessem que escalar, se pendurar, se segurar por muito tempo. Então entra muito também a questão do movimento específico, né, daquela modalidade. Os caras eram mais treinados para isso, vamos dizer assim. E é claro, né, eu não vou ficar falando de todas as provas aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou falar apenas das que, na minha opinião, se destacaram mais. A primeira, que foi individual, eu achei bem interessante. Eles colocam 2 competidores na arena para disputar uma bola
uma medicine ball, que é uma bola com peso, uma bola pesadinha. Então o que acontece? Eles tinham um tempo específico para essa disputa, né, de 3 minutos, e o último que terminasse esse tempo, se eu não me engano era 3 minutos, com a bola nas mãos, agarrando a bola, ele vencia. Isso acontecia em 2 tipos de cenários. Um cenário aparecia mais com um parquinho, com uns obstáculos, alguma coisa do tipo, e o outro era tipo como se fosse um cenário mais rural, né? Tinha até meio que uma piscina de lama ali, e a disputa rolava ali também. E valiam até mesmo uma luta mais corporal, mas não luta no sentido de dar porrada, de dar chute. Isso daí, na verdade, nem podia, né? Era contra as regras do jogo. Mas eles podiam se atracar ali como se fosse uma luta mais de contato, como, por exemplo, uma luta greco-romana. Tem as disputas em que um cara magrinho, por exemplo, ia enfrentar um cara peso pesado ali, um strongman. Inclusive tem uma que até gerou uma certa polêmica, viu? Uma fisiculturista aí com o lutador. Bom, eu não vou falar porque vocês vão assistir. Mas enfim, nessa prova aí, resumidamente falando, quando ia se enfrentar 2 pessoas fortes, eles preferiam se atacar, né, ficar na luta corporal ali, para depois, quando já tivesse faltando poucos segundos para acabar o tempo, tentar pegar a bola e ficar com a bola no final. E quando rolava uma disputa mais desproporcional, vamos dizer assim, né, um cara mais magro, né, com pouca massa muscular, com um cara muito forte, geralmente o mais magro ele tentava usar alguma habilidade que ele sabia que o cara mais forte não teria, como agilidade, velocidade, rapidez. Então a estratégia do cara já era diferente, era pegar a bola e tentar ficar fugindo dele, ficar se desvencilhando, driblando ele. Por falar em driblar, eu fiquei imaginando, se tivessem colocado um jogador de futebol lá, tipo um Ronaldinho Gaúcho, será que ele ia ficar tentando driblar o cara? Como seria essa parada, hein? Aí tinha as provas em equipe também, que na verdade, se eu não me engano, foram a maioria, das quais a que eu mais gostei, que eu mais achei emocionante, assim, foi a do barco, em que eles tinham que levantar um barco, né, num cenário cinematográfico, obviamente, barco pesado, né, de 1,5 toneladas, e levar até o cais desse cenário cinematográfico. Só que tem um porém, não era só a galera se juntar ali, levantar o barco e levar, tinha uma série de coisas que eles tinham que fazer antes. Eles tinham que colocar uns barris, né, dentro do barco, barris de carvalho, que ia deixar o barco mais pesado ainda. Muitos desses barris eles estavam enterrados, eles tinham que desenterrar os barris primeiro. Tinha um que ele estava dentro de uma caixa, o cara tinha que quebrar essa caixa com uma marreta. E esses barris não eram leves, tá? Você via que a galera sofria para conseguir carregar ele até os barcos. Ou seja, o barco ia ficar mais pesado ainda, ia chegar, se eu não me engano, 2 toneladas. E também tinha os troncos de árvore que eles tinham que colocar embaixo do barco, quando tirava o barco da plataforma, né, para ficar mais fácil para ele deslizar até o cais. Então, quando você vê o objetivo da prova, você é logo levado a pensar de que se trata de uma prova unicamente de força. Realmente, a força é importantíssima nessa prova, mas não necessariamente quer dizer que a equipe mais forte é que vai ganhar, até porque tem toda uma estratégia ali. Os caras têm que se reunir, ver quem que vai encher os barris, quem que vai colocar, quem que vai pegar os troncos de árvore e organizar certinho ali. Então tem toda essa expertise aí de ver quem que é melhor para fazer aquela determinada função, né? O cara mais rápido, o cara mais forte. Então não era só a capacidade física exigida em cada prova que fazia com que a equipe ganhasse, mas também estratégia, né? Como eles se organizavam. Fora que também tinha o tempo, né? Tinha o cronômetro rodando, e a equipe que conseguisse cumprir esse objetivo de amarrar o barco lá no cais no menor tempo possível seria a equipe vencedora. Outra prova lá em equipe também, que era baseada na mitologia grega, né? Eles pegaram 5 desafios aí que tinham a ver com histórias e batalhas da mitologia grega, e cada um desses desafios exigia uma capacidade física diferente. Tinha um que era mais voltado para resistência de força, em que a pessoa tinha que ficar sustentando uma bola de pedra aqui nas costas, né, pelo maior tempo possível. Aí no segundo desafio dessa prova, os participantes tinham que saltar um obstáculo para conseguir pegar uma tocha que estava lá do outro lado. E cada rodada que passava sempre tinha um número a menos de tochas para o número de participantes, né, que estavam disputando. Ou seja, cada rodada ia sendo eliminado uma pessoa. E obviamente que o que ficasse com a última tocha seria da equipe vencedora. E nesse desafio aí, a capacidade física exigida, obviamente que era velocidade, agilidade e explosão muscular. Ou seja, já não era uma prova legal para os fisiculturistas ou os levantadores de peso. Já na terceira prova, eles tinham que subir numa corda que nem tem no CrossFit. Não sei se você já viu. Só que a diferença nesse caso é que essa corda ia descendo. Conforme eles iam subindo, a corda ia descendo. Ou seja, parecia que não ia acabar nunca a corda. E aí já era uma prova que não entrava só a questão da força, né, do cara ter força no braço, no tronco, para conseguir ficar segurando ali na corda, mas também da técnica específica para ele subir, até porque você tem que usar também os pés, não só as mãos, né, mas também os pés para conseguir subir, né. No quarto desafio eles tinham tipo um tobogã, que era uma simulação de uma montanha, de uma colina. Então eles tinham que rolar uma pedra pesada, segundo um dos participantes lá, parece que a pedra tinha 100 quilos.
Então eles tinham que rolar essa pedra pesada até o topo dessa colina e depois deixar ela descer. Então assim, não era uma prova de velocidade, mas eles tinham que fazer na sequência. Cada vez que eles subiam e desciam, tinha um tempo, né, que eles tinham que conseguir cumprir esse desafio. E é uma prova ali que pode-se dizer que exigia uma junção da capacidade cardiorrespiratória com a capacidade de força, com a resistência de força. Até porque o cara tinha que fazer força para conseguir empurrar essa pedra até o topo, e é lógico, fazendo isso em sequência, né, subindo e descendo toda hora, empurrando a pedra, ele ia se desgastando cada vez mais, o músculo ia fadigando, a capacidade cardiorrespiratória diminuindo, porque o coração tinha que bombear cada vez mais sangue, então exigia muito do fôlego também, e obviamente que o cara que sobrasse ali no final com a pedra seria o vencedor desse desafio. E o quinto desafio aí dessa prova era como se fosse uma corrida num circuito, né, no circuito oval, em que eles tinham que um ficava correndo atrás do outro, e nessa corrida o objetivo dessa prova era o seguinte: você tinha que tocar o adversário que estivesse na sua frente, né? Você tinha que tocar ele com a mão, e não deixar o adversário de trás tocar em você, senão você era eliminado. E a capacidade física exigida nessa prova era a resistência aeróbica e velocidade. Eu não diria nem tanta velocidade, viu? Porque se você saísse correndo que nem louco logo no início da prova, você ia cansar mais rápido. E após essa prova aí, as disputas passaram a ser mais individuais, até porque já tinha eliminado bastante gente, né? As equipes foram reduzindo conforme ia passando as outras disputas. E nessa semana aí a Netflix postou os últimos 2 episódios, né? Mas eu não vou nem falar deles, primeiro para o vídeo não ficar longo e também para não perder a graça aí para você. Cara, e por que eu gostei tanto desse reality show, dessa série reality show, né? Tudo bem que ele tem lá suas falhas, né? Que, por exemplo, esse lance de não ter divisão por categoria. As equipes, você vê que não são tão homogêneas assim. Algumas equipes, você vê que tem caras mais fortes, outras tem caras que são mais magros, mais definidos, mas são mais ágeis. Mas, por um lado, eu até achei que isso também foi a graça da série, porque fica aquele lance meio, caramba, o que esses caras vão fazer para conseguir ganhar essa disputa com aquele grupo ali que é um grupo mais forte? Então tinha muito esse jogo de estratégia, né? Os caras sabiam, eles tinham que usar o ponto forte deles, né? Mesmo que a prova não favorecesse muito. E olha que tem umas provas lá que você realmente se surpreende com o resultado, hein? Nem sempre ganha equipe ou participante mais forte ou que é mais capacitado para aquela prova. E, na minha opinião, ele é um reality show que ele se destaca em relação aos outros reality shows aí que a gente vê em TV aberta. Esses que eu costumo chamar aí de programa de Zé Povinho, os BBBs da vida, a Fazenda. E até peço desculpa se você gosta desse tipo de programa, mas na boa. É o tipo de programa que, ao invés de te ensinar, te agregar algo de bom, na verdade só serve para atrofiar o cérebro de quem está assistindo. É esse mesmo efeito que causa. Mas enfim, a Batalha do 100 é um reality show que pode nos ensinar bastante coisa, não só na questão dos esportes, né, mas sim para os desafios da vida. Força de vontade, né, para você buscar a qualquer custo os seus objetivos. Resiliência, né, que é a capacidade que o ser humano tem de se recompor após um acontecimento chato, alguma coisa triste. Perseverança, né, aquela coisa de você não desistir, de você ir até o fim, mesmo estando esgotado, mesmo você sabendo que a sua chance de vencer é mínima. Respeito, é incrível como os participantes se respeitavam uns aos outros. E sabe aquele respeito de você admitir que o seu oponente é melhor do que você? Inclusive é uma coisa emocionante de ver quando eles estão torcendo uns para os outros, os que já foram eliminados ou até mesmo os que ainda vão disputar a prova, torcendo para os adversários que estão jogando naquele momento. Uma coisa também importantíssima que você pode aprender com essa série é o controle emocional. Sabe, em vários momentos ali das provas, quando eles estavam já no limite, no esgotamento físico ali, e ainda vendo que toda a situação da prova estava totalmente adversa a eles, né? E ao invés de se desesperarem, muito pelo contrário, eles conseguiam manter a calma ali, colocar a cabeça no lugar e ver o que eles podiam fazer para conseguir reverter aquela situação. Ou seja, controle emocional, controle mental, pode chamar assim, é importantíssimo em momentos de pressão, né? Quando você tem esse controle emocional mais aguçado, você põe a parte racional do seu cérebro para funcionar melhor em determinadas situações, tomando assim as decisões mais assertivas. Mas enfim, são coisas que nós podemos aprender, podemos absorver de bom aí assistindo essa série fantástica aí, né, a Batalha do 100. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Já dá aquele like aí se você curtiu o conteúdo, se inscreve aí no canal, ative as notificações e eu fico por aqui que agora já é bem tarde da noite e eu vou dormir que eu tô cansado. Até o próximo vídeo.